Todos oram. Pelo menos quando estão desesperados, não tem mais a quem recorrer. Só que ninguém parece saber exatamente como é que isso funciona e o que você precisa fazer para de fato funcionar. É uma certeza que acaba afligindo profundamente nós, ocidentais, que geralmente costumamos trabalhar sob três falsas suposições. A primeira é que nós pensamos na natureza como um sistema fechado, imutável, com máquinas funcionando de acordo com leis de ferro. Em segundo lugar, a gente considera a nós mesmos como mestres autossuficientes do nosso próprio destino. Nós sabemos exatamente de onde vai vir a nossa própria refeição, a nossa próxima refeição e tudo mais, e por isso a gente não fica tão desesperado assim. Só que talvez o mais problemático de tudo seja o ponto de número 3. O nosso conceito de Deus é um conceito profundamente afetado por um teísmo filosófico. O que isso significa? Deus até existe, só que se ele tem algum tipo de papel, é simplesmente de puxar as alavancas e manter o mundo funcionando. Ele está lá longe, no céu, ele não interage conosco, muito menos reage com as suas criaturas, não é verdade? E assim a gente acaba sendo atormentado pela suspeita de que Deus já sabe o que eu preciso, ele já sabe o que é necessário para o mundo funcionar, né? Ele já sabe se aquilo que ele vai me dar é bom para mim ou não, então no fim das contas, para que eu preciso orar? É melhor deixar as coisas do jeito que estão e Deus faz aquilo que ele achar melhor. Só que nenhuma dessas crenças parece afetar Jesus e o que ele tem a falar sobre oração. Ele pinta o processo da oração como uma petição contínua, confiante, perguntando, procurando, pedindo, batendo. E ele pinta Deus como alguém ávido em responder às nossas orações. Ele diz: peçam e lhes será dado. Busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Mateus capítulo 7, versos 7 e 8. Aqui a gente observa um vibrante e dinâmico dar e receber entre aquele que ora e o seu Deus. Existe uma necessidade sentida, até um desespero mesmo, à medida que os pedidos se voltam para as buscas e as buscas se voltam para o bater na porta do céu. Mas não é o desespero da dúvida. Quando nós batemos na porta, a gente sabe que alguém certamente está em casa e vai nos atender. Ele está prestes a abrir aquela porta e a derramar as bênçãos do céu. Então peça, pergunte, bata. Se você parar para pensar bem, essa é uma ideia até um tanto quanto revolucionária. Quando nós pensamos em orar desesperadamente, nós imaginamos essas divindades distantes de nós e relutantes. Ou, se considerarmos deuses generosos, a gente acaba concluindo que as nossas orações são tanto quanto redundantes. Porque o que a gente vai receber de qualquer jeito. Só que Jesus coloca as duas noções de forma completamente juntas. Oração desesperada e um Deus generoso. Como é que Jesus pode falar algo assim? Porque Jesus sabe e ele quer nos ensinar que Deus é o nosso Pai. É assim que ele explica nos versículos seguintes. Ou quem de vocês, ele diz, se o filho pedir pão, vai lhe dar uma pedra? Ou se pedir um peixe, vai dar uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Mateus capítulo 7, versos 9 e 11. Orem, porque é o vosso Pai que está nos céus. Isso faz toda a diferença no mundo na hora de orar. Imagine se Deus fosse como os filósofos teístas o descrevem, um indivíduo distante, alto no seu poder, frio na sua personalidade. Antes de existir o universo, esses deuses existiam lá na sua majestade, no seu poder onipotente, mas sem nenhum tipo de oposição ou de relacionamento. Tal Deus ordena cada átomo e age a partir de um único centro de agência divina. Esse Deus está sempre agindo, só que ele nunca reage a nada. Ele é uma força imparável de resolução constante. Se alguma vez nós orássemos a um Deus assim, só poderia ser um pedido pré-ordenado para receber uma resposta já pré-ordenada. Então, essencialmente, a nossa oração não seria nada mais do que uma mera formalidade, porque esse Deus ele não responde. E ele não pode responder genuinamente a qualquer tipo de oração, porque ele é só uma força que está ali agindo na sua onisciência pré-determinada. Qualquer aparência de oração sendo respondida seria apenas isso, uma mera
aparência de algo que já estava pré-ordenado. Quando nós rastreamos as coisas até a sua causa raiz, tudo que a gente consegue ver é a ação divina. Ali, constante, o tempo todo. Só que a gente nunca consegue ver a sua reação. Ele reagindo a alguém, a algum pedido, mudando o seu curso em determinado momento. Agora, esqueça tudo isso e imagine o Deus que Jesus está descrevendo para a gente aqui. Um pai. Antes havia um universo. E esse Deus era pai, porque esse Deus sempre teve um filho. Portanto, esse Deus sempre esteve agindo, mas também reagindo. Desde a eternidade, o Pai e o Filho têm desfrutado do dar e do receber, do agir e do reagir, do ir e do voltar, pelo poder e pela união do Espírito Santo. No início, havia uma oração, uma conversa aberta entre as pessoas da Trindade. E agora nós somos convidados a entrar nessa vida de oração de Deus. No Filho, nós oramos ao Pai, e a sua resposta a nós em Jesus não é uma mera formalidade, é uma resposta de fato genuína. E é a resposta genuína do Pai definitivo ao seu Filho mais amado. Até nós, Jesus diz, que somos homens maus, sabemos como dar bons presentes aos nossos filhos. Quanto mais o Pai dará a seus filhos coisas boas, mais essencialmente o seu Espírito Santo, como Jesus fala na versão que Lucas descreve. Portanto, pergunte, peça, bata. Portanto, permita que a revelação de Jesus sobre o Pai reconfigure completamente o seu pensamento a respeito da oração e de quem Deus é. Primeiro, o mundo não é o produto de um Deus, de um poder solitário. Ele é a criação do Deus Trino. É uma realidade aberta, relacional, que nos convida para o seu círculo íntimo. O nosso mundo não corre apenas sobre princípios imutáveis e travados. Ele corre também sobre a oração e a relação com Deus. Em segundo lugar, até pode não nos faltar nada de material. A gente pode até saber de onde as nossas necessidades vão ser cumpridas, de onde virá o nosso pão. Só que em nós mesmos nós estamos absolutamente famintos e desprovidos do Espírito de Deus. Nós temos que pedir pelo Espírito Santo em Cristo, o ungido. Em mim eu não tenho nada, mas nele eu tenho absolutamente tudo. Portanto, eu preciso conhecer a minha necessidade desesperada, assim como a generosa provisão desse Deus que é meu Pai. A oração é a articulação da minha vida cristã. Eu estou vazio em mim mesmo, portanto eu bato. E cheio até transbordar em Jesus. Portanto, a porta está, sim, aberta para mim. E, em terceiro lugar, Deus não é um administrador distante, frio. As nossas preces não são formulários de pedidos que estão lá perdidos em camadas e mais camadas de burocracia. Ele é o nosso Pai. E nós oramos em nome de Jesus, que é o seu Filho. Por isso nós oramos com total desespero pela nossa falta e total confiança pela sua abundância. Ele sabe, ele ouve e ele responde com o coração de um pai.